Fala pessoal, eu sou o Thiago Alves e hoje a gente vai entender um pouco de como as máquinas sentem o mundo. Você já parou para pensar como que o seu ar-condicionado sabe em que temperatura ele está? Ou então como as portas de shopping sabem quando abrir quando você se aproxima? Ou até mesmo como a luz do poste sabe que está de noite para poder acender? As máquinas elas não têm os órgãos dos sentidos como nós temos. A gente percebe o mundo através do nosso olfato, nossa visão, audição, paladar e tato. Mas as máquinas não são assim. E hoje a gente vai entender um pouco de como que elas conseguem perceber isso. Tudo isso é possível através de sensores. Sensores são dispositivos ou componentes eletrônicos que, ao receber algum tipo de estímulo físico ou químico, produzem uma resposta em forma de sinal elétrico, mudando sua tensão, corrente ou resistência elétrica. Um exemplo é o sensor de luz. O sensor de luz, a partir do momento que ele recebe luz, que seria o seu estímulo físico, ele produz uma resposta na sua resistência elétrica. Quanto mais luz, menor é a sua resistência elétrica, e as máquinas conseguem perceber isso. E os sensores eles funcionam como órgãos dos sentidos para as máquinas, onde elas conseguem perceber o mundo ao seu redor. E eles estão muito mais próximos da gente do que a gente imagina. Estão nos carros, nos aviões, nos aquecedores, ar-condicionados e até mesmo no dispositivo que você está usando para assistir esse vídeo. Como a gente tem diferentes maneiras de sentir o mundo, como a gente tem diferentes órgãos dos sentidos, assim são os sensores. Existem diversos tipos para diversas finalidades. Nas partes 2 e 3 dessa aula, você vai aprender um pouco mais da parte prática e da aplicação desses sensores. Mas por hoje vamos tentar entender um pouco mais a fundo sobre os sensores e as diferenças entre eles. Os sensores podem se dividir em diferentes categorias, mas a mais comum que nós podemos encontrar é entre digital e analógico. Os sensores digitais são aqueles que, ao receber o seu estímulo físico ou químico, eles produzem um sinal em forma de pulso, ou seja, o sinal elétrico deles só consegue indicar ligado ou desligado, quente ou frio, perto ou longe, não consegue reconhecer meio termo. Um exemplo é o sensor de presença. O sensor de presença ele lança um raio infravermelho e fica monitorando esse raio. A partir de que alguma coisa passa na trajetória desse raio, ele manda um sinal dizendo: tem alguma coisa perto. Ele não diz a distância, ele não indica outras coisas, ele apenas indica presença ou não presença, perto ou não perto, para o computador. Um outro exemplo também é, digamos que um sensor de cor tenha sido ajustado para entender a cor vermelha. Se você aproximar qualquer outra cor que não seja vermelho dele, ele vai entender como não vermelho, não é vermelho. Mas se você aproximar a cor vermelha dele, próximo a ele, ele vai reconhecer o vermelho. Então, ele não diz qual é a outra cor, ele só entende vermelho ou não vermelho. Isso é um exemplo de sensor digital. Pelo fato de os sensores digitais produzirem sinais em forma de pulso, são muito mais fáceis das máquinas interpretarem, porque elas trabalham com binário. Já o sensor analógico, ele é aquele que, ao receber um estímulo físico ou químico, ele produz um sinal elétrico proporcional ao estímulo que ele recebeu. Por exemplo, o sensor de luz, de novo. O sensor de luz, quanto mais luz ele recebe, menos resistência ele produz no seu sinal. Proporcionalmente, quanto menos luz ele recebe, mais resistência ele vai produzir no seu sinal elétrico. Um outro exemplo é o sensor de temperatura e umidade, que quanto maior a temperatura, ele produz um sinal elétrico de tensão menor, ele diminui a sua tensão elétrica. E quanto menor a temperatura, ele aumenta o seu sinal de tensão elétrica. E por isso, os sensores analógicos eles são dados como sensores mais inteligentes, porque eles conseguem indicar para as máquinas valores intermediários, e não somente ligado ou desligado. E é assim que as máquinas elas entendem como o mundo funciona. E com a evolução dos sensores e o quanto mais eles ficam acessíveis, se torna cada vez mais fácil o sonho da casa inteligente. Já pensou? Você chega em casa e por comando de voz, você pede que a casa faça alguma coisa e ela execute? Isso já pode se tornar comum com o uso de sensores e com outros equipamentos de controle e de atuação. Por exemplo, se você quer, quando você chegar do trabalho, que a casa toque uma música que seja agradável para você, você pode utilizar um sensor de presença para a casa identificar quando você chega.
E aí, quando você chegar, utilizando um sistema de controle, ela sabe que você chega e põe a música para tocar. Um outro exemplo é se você usar um sensor de voz para, digamos, você toda vez que você falar boa noite, a casa apague as luzes do seu quarto. Você pode usar um sensor de voz justamente para identificar e junto com outros dispositivos de controle, que vamos falar mais para frente nas aulas, você consegue realizar isso. Aplicar um pouco mais da parte dos sensores, vamos botar circuitos práticos que você pode realizar utilizando o Tinkercad, que já foi falado também. Se você gostou, deixe seu comentário. Se você tem alguma sugestão, põe lá no comentário. Até a próxima!